O terceiro significado sobre sonhos que pessoas que já morreram, o terceiro significado indica um grau enorme de repúdio, indica uma ideia recalcada que o paciente preferia manter como impensável, preferia manter fora da consciência, preferia não entrar em contato com esse tipo de ideia. Porque os sonhos, meus colegas, eles não fazem uma diferença entre o que é desejado e o que é real. Eles simplesmente existem. Eles mostram o que está no nosso inconsciente, sem fazer essa diferenciação. E o Freud traz um exemplo desse tipo de sonho bem claro, quando ele fala do sonho de um homem que cuidara do pai durante a sua última doença. No sonho, então o paciente ficou ao lado do pai, ao lado do leito do pai, cuidando do pai, até o pai morrer. No sonho, o pai estava vivo de novo, conversava com o filho, mas ele realmente tinha morrido, o filho sabia que o pai tinha morrido, só que o pai não sabia que tinha morrido. Que tipo de significado a gente pode dar para esse sonho? Esse sonho tem um sentido se a gente completa a frase: o pai havia realmente morrido por causa do desejo do sonhador. Em função do desejo do sonhador, o pai tinha morrido no sonho. Aquele tipo de desejo que vem da nossa infância e que é reatualizado no momento em que o pai está morrendo. Enquanto o filho cuidava do pai, o filho realmente desejou que o pai falecesse, até como uma forma piedosa, para que ele parasse de sofrer. Tinha um sentido caridoso, né, que o pai não ficasse sofrendo tanto como algumas pessoas sofrem antes de morrer, que ele pudesse, porque ao final o fim ia ser o mesmo, ele ia morrer de qualquer maneira, então que morresse logo para não ficar definhando, sofrendo até o final. Só que após a morte do pai, essa autorrecriminação ela aconteceu. E esse sonho ele despertou a autorrecriminação no paciente. Despertou nele aqueles desejos infantis parricidas, próprios do complexo de Édipo, quando ele sentiu isso, quando ele estava lá nos seus 3, 4 anos, e o pai era o rival dele em relação à mãe, disse o Freud. E foi reatualizado na situação da morte do pai. E aí o paciente ficou cheio de culpa em função disso. Esses sentimentos se misturaram com a repetição desses desejos, apesar de serem desejos com contextos diferentes. Mas reatualizou os desejos parricidas do filho na morte do pai. E também, em função que o pai em seguida morreu, existe sempre a fantasia inconsciente de que o pai morreu por causa do desejo do filho. Isso também é algo que faz parte da onipotência infantil, que é reatualizada no contato do paciente com a morte do pai efetiva. Na história do meu paciente na terapia, a mãe do paciente morreu bem velhinha e ficou bastante tempo no hospital antes da sua última internação. O paciente desejou conscientemente que ela morresse para parar de sofrer, porque ela já estava passando por algumas internações. Então, ele queria que ela parasse de sofrer e que morresse logo em paz. Após a morte da mãe, ele sonhou algumas vezes com ela, onde ele sabia que ela estava morta e a mãe não. No caso desse paciente, a culpa e a recriminação em relação aos desejos da morte da mãe eram bastante evidentes, eram fortes, porque é um paciente que ele é impregnado pela culpa, ele é atormentado pela culpa. A culpa faz parte do funcionamento desse paciente. Por um lado, ele entendia todo o seu desejo de acabar com o sofrimento dela,
Só que, por outro lado, devido aos conflitos que ele teve desde a infância em relação a essa mãe, ele sentia a culpa por causa da reedição dos seus desejos hostis em relação a ela. Como analogia para você entender essa questão, a interpretação dos sonhos é como um carro que precisa de todas as suas peças para poder funcionar. Um carro ele só anda se a gente tiver as marchas, os pneus, o motor, os eixos, a direção, senão a gente não vai conseguir fazer o carro funcionar. A interpretação dos sonhos é a mesma coisa. Para a gente saber qual o sentido correto de um sonho com pessoas que já morreram, a gente precisa seguir o passo a passo para chegar no significado inconsciente desses sonhos. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Por isso é tão importante, e eu venho dizendo que é tão importante a gente fazer o paciente estar junto com a gente, lado a lado, no processo de interpretação. Aí você pode dizer, tá, mas meus pacientes não trazem os sonhos para a sessão. Bom, aí você tem um problema antes da interpretação dos sonhos. Você tem que fazer seu paciente trazer os sonhos para a sessão. E isso é fundamental, isso tem que ser uma prioridade no seu atendimento, para que você consiga ter um material para realmente acelerar a sua escuta do inconsciente e conseguir enxergar esses sonhos típicos, como esse que eu estou falando aqui, que são sonhos que mais da metade das pessoas têm, e para você poder saber como manejar com os pacientes. Então, a sua prioridade, antes de interpretar os sonhos, vai ser fazer e se treinar para conseguir fazer com que seus pacientes tragam sonhos na sessão e que os sonhos façam parte da conversa que você tem com seus pacientes.